Bom, gente, eu vou contar para vocês mais uma historinha sobre o Ciro Gomes. Vamos contar aqui mais uma historinha sobre o Ciro Gomes para vocês saberem. Bom, gente, eu já falei aqui que entre 1988, 1989 e 1994 eu era simpatizante do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, né? E eu era simpatizante, primeiro porque eu sou social-democrata, então surgiu um partido pretensamente social-democrata no Brasil, que era o PSDB, né? E eu gostava muito de algumas lideranças do partido, como o Mário Covas, né, que depois foi governador de São Paulo, concorreu a presidente em 1989 e tudo, né? Gostava muito do Tasso Gereissati, que fez uma revolução no Ceará, e gostava do Ciro Ferreira Gomes, que foi exatamente o sucessor do Tasso Gereissati no Ceará. Então, em 1994, no início do ano, eu ainda era simpatizante do PSDB. Porém, uma coisa me deixou muito triste, muito abatido, e eu deixei de militar para o PSDB, né? Militar de forma informal, eu nunca fui filiado ao partido e tal, né? Ao contrário de hoje, que eu sou filiado ao Partido dos Trabalhadores, né? Mas o que aconteceu? O Fernando Henrique Cardoso se lançou candidato a presidente, né? Depois de ter sido um ótimo ministro da Fazenda, e ele recebeu apoio e aceitou de bom grado do Partido da Frente Liberal, o PFL, né? Que hoje é o chamado DEM, né? Ou União, né? Acho que DEM virou União, não é isso? Mas na época chamava PFL, Partido da Frente Liberal. Gente, o que era o Partido da Frente Liberal? Era o resultado do braço civil da ditadura militar, né? Então quem militava lá no PFL era o Antônio Carlos Magalhães, né? O Marco Maciel, o Jorge Bornhausen e assim por diante, o braço civil da ditadura militar. E eu fiquei muito ofendido do Fernando Henrique Cardoso aceitar o apoio dessa gente. E aí eu rompi com o PSDB, votei no Lula já em 1994 para presidente atual, Luiz Inácio Lula da Silva, né? E comecei a criticar muito o PSDB e depois os governos do Fernando Henrique, né? Que hoje eu vejo com clareza que tiveram mérito para o país, né? Mas que na época você só via privatização, privatização, privatização. Privatização é o escambau, né? Então, enfim, eu rompi com o PSDB e comecei a ficar mais simpatizante do PT, vamos dizer assim, né? Mas um amigo meu, o Alexandre Nicolini, ô Nico, por onde você anda, cara? Nunca mais te vi. Abração pra ti, cara. Eu evito bater continência exatamente por causa desses militares, mas enfim. Já bati continência pra você, eu sei que teu pai era militar. O Nico, ele era filiado ao PSDB. E exatamente quando teve a convenção do partido para oficializar a candidatura a presidente do Fernando Henrique Cardoso, a militância do PSDB, que estava indignada como eu fiquei, começou a gritar fora PFL, contra o PFL, etc. Aí o que o Ciro Gomes faz? O Ciro Gomes, que estava no palanque do partido, ele desce, vai até a militância e começa a cair na porrada com a militância. Ele começou a cair na porrada contra a militância. A militância não pode se expressar. A militância não pode dizer que é contra esse absurdo de um partido social-democrata nesse país, né, se aliar com o que há de mais atrasado na sociedade civil, com a escória da sociedade civil, Baianos, não fiquem com raiva de mim, não. Sim, Antônio Carlos Magalhães era escória. Era escória, né? Uma vez ele se referindo ao ex-presidente Figueiredo, né? Ele disse que se houvesse um padrão mundial de medição de mau caráter, o Figueiredo seria a unidade do sistema. Ele estava equivocado. A unidade do sistema era ele. Era ele, Antônio Carlos Magalhães, né? Então, é claro que a militância do PSDB tinha que ficar decepcionada de se aliar com essa gente, né? O Ciro Gomes desceu e quis bater em todo mundo. Sabe o que é pior, gente? É que eu, na época, babaca que era, né? Babador de ovo do Ciro Gomes que eu era, eu não percebia esses absurdos, né? Aí ele vem dizer que não é machista, né?
disse que então a esposa dele, Patrícia Pilar, era a mulher que dormia com ele, né? Agora diz que a senadora Janaína é assessora para assuntos de cama do ex-governador Camilo Santana, atual ministro da Educação. Ciro Gomes, aprenda bons modos. Aprenda bons modos. Você não tem que bater na militância porque ela está protestando contra a União, contra o PFL. Você não tem que bater no cara porque pretensamente te chamou de sardinha. Eu aqui especulei sobre a história de sardinha. Você vai querer me bater? Você vai querer me bater? E exercer grandes machismos contra pessoas proeminentes da nossa sociedade. Uma senadora da República e sua própria ex-mulher, né? Que então era sua esposa. O que 27 anos eu fiz perder da minha vida apoiando um cidadão desse? Eu não entendo. Como dizia aquele personagem do Jô Soares, eu me odeio, eu me detesto. O que eu vou dizer além disso? Né? O pior de tudo é que se esse cara for para um segundo turno contra o Tarcísio de Freitas, eu vou ter que votar nele. Olha, vai ser duro, vai ser duro. Eu sou o Luiz Felipe Chateaubriand, agradeço aí pela assistência. Muito obrigado a todas, muito obrigado a todos, muito obrigado a todos. E por gentileza, like aqui nesse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, ative o sininho e comente.